A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa sexta lição da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema da nossa classe dos adultos, expressando palavras honestas. E com certeza vai ser uma lição maravilhosa. Esta lição, a quinta lição também, falando sobre o casamento, foi uma lição maravilhosa. E esta não será diferente. O texto áureo diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. A verdade prática diz assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve ter cuidado para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Ou seja, que você assuma, que você vote, que você fale somente aquilo que você entende, que você terá condições de quê? De estar cumprindo, de estar obedecendo. E não cumprir aquilo que você entende que não conseguirá atingir o que foi tratado. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, os versos 33 a 37, que diz assim: outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Se eu tenho pessoas que estão comigo trabalhando e elas precisam de uma palavra minha, de uma posição minha, eu preciso ser honesto naquilo que eu estou tratando para que eles reconheçam em mim esta condição de estar oferecendo uma segurança naquilo que está sendo tratado e não algo diferente disso. Entendeu? Então, amados, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. A nossa lição tem 3 objetivos específicos que são: primeiro, objetivo, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não, e, por último, pontuar a honestidade com as palavras. Então, nós vamos ver que o procedimento cristão não pode deixar nenhum tipo de dúvida. O palavreado, a palavra desse crente, deve ser pautada numa postura de sim ou não. E o que passar disso entrará em uma linha muito perigosa, porque é algo que você trata e você não tem condição de cumprir aquilo que você está tratando. A introdução vai dizer assim: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente, de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de 2 tipos: aqueles que são feitos por Deus e aqueles que são feitos por homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim e não, porque o que passa disso é procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento, que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramentos. Por isso que nós não ousamos ficar jurando: eu juro por isso ou eu juro por aquilo. Porque se a tua palavra
já é sim, sim, não, não, não tem porquê você ficar jurando, você ficar usando mecanismo que vá, na verdade, te levar até para longe do Senhor. Porque você jura em nome de Deus e você não cumpre, você está devendo tanto aos homens que você jurou e a Deus que você usou o seu nome. Aí você acaba por tornar ou tomar o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor nosso Deus em vão. Então, o que é um perjúrio? Perjurar é a ideia de você usar palavras, de você usar vocábulos, de você usar expressões que são mentirosas. De repente você vai dar um falso testemunho, por isso que jura, é um falso testemunho. Quantas pessoas que até nos julgamentos colocam a mão sobre a Bíblia e jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e quando vão testemunhar estão dizendo mentiras, estão dizendo coisas que estão sendo fabricadas. Então nós temos que ter esse cuidado muito grande. O primeiro tópico vai tratar então que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Falaremos sobre a lei do juramento, o propósito da lei do juramento e não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Então vamos lá. Primeiro subtópico. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que jurar de forma mentirosa. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. Se a pessoa jura por um Deus que é falso, logo o seu juramento vai ser um juramento falso. Vai ser um juramento que não terá o crédito necessário para que esta palavra dita, de fato, seja a verdade. Porque o Deus que está recebendo esse juramento é um Deus falso. Então, na lei, iria até estabelecer o princípio que se alguém jurou de forma mentirosa, ele precisaria pagar, dar uma oferta por esse engano que ele tentou contra alguma pessoa. Mas, biblicamente, existia. Por que existia? Porque até então, os homens não tinham conhecimento de Deus, não tinham conhecimento da palavra, como nós temos hoje da Bíblia. Então, hoje, não se precisa jurar mais como no tempo antigo, porque, como Jesus vai falar com eles, que se eles fossem verdadeiros, se os seus testemunhos, se as suas palavras fossem verdadeiras, não precisava haver nenhum tipo de juramento. Bastaria falar e as pessoas iriam acreditar naquilo que estavam ouvindo, naquilo que estava sendo falado. Vale a pena dizer que as crianças já aprendem a jurar, mas aprendem a jurar, você vai lembrar, né? De fazer assim com o dedinho, porque está jurando, mas bota a mãozinha para trás, faz assim de forma falsa. Isso quer dizer que ele está anulando, né? Não sei se é bem assim que funciona, mas está anulando o seu juramento. Eu juro por Deus, mas faz assim. Então nós não podemos jurar. E se jurar, tem que estar jurando com base na verdade e não sob algo mentiroso. O propósito da lei do juramento. O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade, ou seja, quando alguém jurava dizer a verdade, ela de fato iria dizer a verdade. Ela não seria usada ou ela não usaria de engano para com aquelas pessoas que ela estava fazendo esse juramento. Mas infelizmente hoje não é da mesma forma. Trata-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações dos homens. Então, quando alguém ousava jurar, eu juro por Deus, ele estava dizendo, Deus está vendo que o que eu estou falando é a verdade. Então, por isso que eu estou jurando por Deus. Então, era algo benéfico. Alguém assumia, então, o compromisso publicamente de dizer
somente a verdade. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Sabemos que aquele que Deus colocou, estabeleceu como uma regra, como uma lei, não vai mudar porque é coisa de Deus. Mas nós, os homens, corremos sempre o risco de estar mudando as nossas ações, as nossas atitudes, e isso acaba por ser algo muito prejudicial até a nossa vida espiritual. O 3 fala: não jureis nem pelo céu nem pela terra, porque você não é dono do céu nem dono da terra, como eu também não sou. Então eu não posso estabelecer esse princípio de estar jurando por Deus, pelo céu e pela terra, ou aqui fala também por Jerusalém, porque nós não temos controle sobre essas coisas. Então eu não posso jurar. Tem uns que falam: eu juro pela minha mãe. Olha só que coisa. E às vezes, mesmo jurando pela mãe, está dizendo a mentira. Então, não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque o céu é onde está o Senhor. A estratégia dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Olha só que situação. Quer dizer que eu só devo cumprir se eu jurar em nome de Deus, mas se eu tratar algo com você e não colocar o nome de Deus, então não preciso cumprir esse trato? Que coisa é essa? Não, isso não é de Deus, não é assim que procede. Isso é um procedimento maligno. Esta ação é uma ação maligna e, portanto, prejudicial às nossas vidas. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificação feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Então, jurando pelo céu, jurando pela terra, jurando pelo céu, jurando pela terra, jurando por Deus ou jurando por Jerusalém, deveria ser cumprido do mesmo modo, porque tudo pertence ao Senhor, mesmo que o nome de Deus não estivesse colocado no juramento. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que a essência a verdade está na intimidade do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Ou seja, quando Deus está na minha vida, eu vou ter Deus como centro da minha vida. Então, eu não vou viver de uma forma enganosa, a enganar as pessoas, a viver sendo um enrolão para com as pessoas. É sim ou não, e o que passar disso não tem procedência em Deus. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoas nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu estabeleço, aquilo que eu procuro usar como sendo fundamentos para mim, fundamentos para a minha vida espiritual, deve ter, na verdade, uma busca maravilhosa, uma busca em Deus, algo de Deus, não algo que extrapole aquilo que Deus também possa ter estabelecido como fundamentos para a nossa vida espiritual. Então é muito importante que nós estejamos voltados para isso. Então ele Salomão vai dizer que na língua está o poder da vida, como também o poder da morte. Jesus ele foi categórico, ele foi firme quando disse que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado, ou seja, pelo testemunho que ele dá. Pelo testemunho
portanto, ele pode ser conhecido como homem de Deus ou como alguém que não tem nenhum compromisso com o Senhor. Pense nisso e viva de acordo com os preceitos da palavra do Senhor nosso Deus. Diz ainda, um cristão cheio das verdades divinas, o que ele vai fazer? Terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão, ou seja, o cristão não pode ter dupla face, não pode ter duplo rosto, não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Se ele é um cristão, precisa demonstrar isso no seu dia a dia. Ele não pode ser diferente, ele precisa demonstrar que de fato ele é um servo de Deus. E aquele que nasceu de novo, ele precisa ter a honestidade o tempo inteiro e não precisar jurar para que o seu discurso seja validado, para que a sua palavra seja validado. Mas o seu procedimento como homem e como mulher de Deus irá fazer toda a diferença na sociedade em que você, em que nós estamos inseridos. Perfeito? Então vamos lá. O 2 diz assim: o sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Vemos isso em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 24, quando Paulo deseja ir a Corinto, mas ele não consegue, ele foi impedido de ir a Corinto. E agora? Se o próprio Espírito de Deus ou as situações que se apresentaram impediram dele chegar lá, como que ele vai cumprir aquilo que antes estava estabelecido? Às vezes, nós até queremos fazer, mas Deus fala, não é agora. Você até fechou que vai, mas você não vai. Então, nós precisamos ser honestos e não inventar desculpas como muitos fazem. Vivem a inventar mentiras e desculpa. Por isso, seus acusadores vão se valer de que o apóstolo Paulo tratou e não vem. Então, o apóstolo Paulo é um apóstolo falso. Ele não é confiável, porque alguém que trata e não consegue cumprir, isso é intolerável. Nós não podemos aceitar um apóstolo desse jeito. Nós não podemos aceitar que ele exerça influência sobre a igreja. Mas o apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pela qual não tinha ido fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Então nós vamos ver aqui na palavra do Senhor nosso Deus a atitude do apóstolo Paulo quando ele vai tratar dessa questão com os irmãos. Ele vai dizer, olha, se eu não fui, teve algum motivo especial que eu não consegui chegar e cumprir o que estava estabelecido, o que estava determinado. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Paulo então entendia que ele tinha algum motivo que ele não precisaria estar lá, porque se ele chegasse lá de alguma forma, aqueles irmãos iriam ter, não sei se explicação, eu não sei se algo diferenciado iria acontecer, mas alguma coisa iria acontecer. Então Paulo fala, olha, Deus não deixou ouvir agora porque ainda não estava na hora de eu chegar. Mas os aproveitadores vão se aproveitar da ausência do homem de Deus para tentar disseminar o que chamamos hoje de fake news, né, a respeito do homem de Deus. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podia confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda visitaria mais em uma ocasião melhor, fora dos tumultos que estavam acontecendo na igreja. Mas Deus sempre com o controle absoluto de todas as coisas. O que passar disso é procedência maligna no terceiro subtópico. Com um caso
que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade, as palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Tá vendo? É o pastor com as ovelhas com o pastor, o marido com a esposa com o marido. No trabalho secular, no trabalho da igreja, precisamos ser honestos com as nossas palavras. E se formos honestos com as nossas palavras, nós não precisaremos jurar por nada. Por quê? Nós vamos entender e as pessoas irão entender em nós e ver em nós que de fato nós temos um compromisso com o Senhor nosso Deus. Deus quer que sejamos verdadeiros, transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. E o maligno, ele gosta de agir onde há dúvida, aonde há um caráter duvidoso, aonde alguém coloca dúvida, é aonde o diabo vai entrar para promover as suas mazelas, vai entrar para promover as suas derrotas. E nós precisamos ter esse cuidado para não sermos levados e enganados por essas ações que tendem a atrapalhar o povo de Deus. As palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas, não duvidosas, mas devem ser precisas. No terceiro tópico diz assim: honestidade com as palavras. A palavra honestidade, é possível ser honesto com as nossas palavras neste mundo? E por último, dando testemunho. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo e justo. Jó foi escrito como um homem honesto. Em Atos, temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Aquele que tem um viver reto e honesto jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas ou enganadoras. Deus não te usou, Deus não te levantou para falar mentiras, não. Deus não te levantou para disseminar a semente mentirosa, para disseminar aquilo que desagrada a Ele. Não, Deus não te chamou para isso, mas Deus nos chamou para sermos sinceros, para sermos retos diante dEle. Entendemos o seguinte, que enquanto nós estamos aqui, amados, nós estamos sujeitos sim a passar por isso, estamos sujeitos a passar por certas dificuldades, mas quem trata com cada um de nós é Deus. Vamos passar por lutas? Vamos. Por necessidade até mesmo podemos passar, mas não podemos perder e esquecer o nosso compromisso com o Todo-Poderoso. Agora, é possível ser honesto com nossas palavras hoje, na vida daquele que tem o Evangelho? Ele precisa fazer o quê? Ele precisa sofrer uma transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Ou seja, o Evangelho cura, mas também previne da doença espiritual. Limpa do pecado, mas também previne o pecado. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como hábito. É normal. Para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo, dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Mentir, dar falso testemunho para apoiar uma causa nobre. É bíblico isso? Não. É de Deus isso? Não. Então precisamos ter o cuidado para não nos deixarmos enganar por essas ações que podem nos trazer prejuízos espirituais. Então temos que ter o cuidado. O modelo do mundo é regido sob a mentira de Satanás, mas nós não podemos proceder da mesma forma.
O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciadas pelo pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus é a verdade em essência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. É o artigo definido. Aqui não há dúvida que Jesus seja um caminho, que Jesus seja uma verdade e que Jesus seja uma vida. Não. Está dizendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Então não dá para escaparmos disso. E aqui fala que Jesus é a verdade em sua essência. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. E os que vivem nele são honestos em tudo. O seu falar é sim, sim, não, não. Não há espaço para o meio termo, ok? Dando testemunho no terceiro subtópico. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem, cheio de culpa, mas reto é o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe de falsidade e de mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o objetivo maior. Qual é o objetivo? É estabelecer uma vida com comprometimento com a palavra, comprometidos com a palavra, com Deus, com a verdade, com os irmãos, com a igreja, com a família. E dentro dessa honestidade não pode haver espaço para falsidade, para mentira ou algo desse nível. Se nós buscarmos ter um conhecimento na palavra, a palavra em tudo vai melhorar a nossa vida a cada dia. O nosso saudoso pastor Joaquim Martins do Couto teve uma virada de ano que ele estabeleceu o seguinte lema: sempre melhorando. E nós, como cristãos, precisamos sempre sim estarmos melhorando na presença do Senhor nosso Deus. Cada dia melhor para a glória do Senhor. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? É. Você é conhecido por ser uma pessoa firme de palavra? Ou, fulano fala, mas não cumpre? Ou é assim? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Se você é uma pessoa de horário, uma pessoa de palavra, uma pessoa que já tem esse comprometimento com a palavra, você não vai precisar ficar jurando por nada, porque as pessoas já vão ver que quando você fala, você vai procurar cumprir exatamente aquilo que você está vivendo, aquilo que você está estabelecendo como sendo primordial para a sua vida. Concluindo, mas antes da conclusão, eu lhe convido a vir comigo no canal, acionar o sininho, se inscrever, compartilhar, dar o seu like, o seu joinha, tá bom? E estar com você é muito bom. Espero que as lições desse trimestre do nosso canal tenha de alguma forma abençoado a sua vida e o seu ministério. Você que é professor, você que é aluno, você que é pastor, você que é líder, que a tua igreja seja uma igreja abençoada, que a sua casa, a sua família seja abençoada e que entre nós, o nosso procedimento, o nosso falar seja sim, sim, não, não. Devemos viver nesse mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honesto em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. É isso que Jesus nos ensina. E se no seu procedimento diário você for assim, você não precisa jurar por nada. Eu juro por Deus, juro por mamãe, juro por... Não precisa. Basta você ser conhecido por alguém que ama a palavra, tem um comprometimento com a palavra, e não vai ser preciso nada disso. Que Deus te abençoe. Te espero na 7ª lição, com o tema: não retribua
pelos padrões humanos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhe essa lição com mais alguém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo no nosso próximo vídeo em o nome de Jesus. Um abraço. Deus te abençoe.